Boa noite a todos. Mais uma vez, muito obrigado por todos terem vindo. O tema que a gente vai conversar hoje, o convite para a palestra, que é um tema que fale sobre processos de gerenciamento de riscos, controle e governança, são temas que me interessam bastante na minha carreira profissional e espero que no meu futuro, pelos próximos anos, muita atuação nisso. Espero que vocês, os que já conhecem, se aprofundem mais e tenham a vontade até de participar da comissão com a gente. Os que não conhecem, que enxerguem isso como um potencial de mercado para vocês atuarem nesse tipo de temas. A palestra ela está envolvida num contexto do que são as comissões do CRA. Deixa eu passar aqui. Você passa para mim o slide? Acho que não tá passando aqui. Perfeito. Dentro do contexto, as comissões do CRA, o CRA tem algumas comissões criadas para discutir temas relacionados à administração. Uma das comissões é a Comissão de Governança Corporativa e Auditoria, é a comissão que o Flávio apresentou e que nós fazemos parte. Nessa comissão, no site do próprio CRA, vocês encontram quais são todas as comissões existentes e tem lá a composição da Comissão de Governança e Auditoria. Mais uma vez, André Marini, Flávio, Rosângela, Roger, Antônio Alves, Renata e eu, o último integrante a chegar aqui na comissão. E, especificamente, para desenvolver o tema governança corporativa para os profissionais de administração vinculados ao CRA, alunos de universidades, enfim, a gente trouxe esse tema para discutir com vocês. A agenda vai basicamente falar do porquê da escolha do tema de processos, gerenciamento de riscos, controles e governança, desmistificar o que são esses processos. Dentro da escolha dos 3 temas, vocês vão olhar claramente a percepção de uma sigla que a gente encontra muito no mercado, que é a tal sigla GRC, G de governança, o R de gerenciamento de riscos e o C de compliance, aqui representados pela adoção de uma estrutura de controles internos, e uma proposta de abordagem sistemática e disciplinada para profissionais de auditoria interna fortalecer o GRC, a adoção de um GRC dentro de uma empresa. Essa é a ideia do que a gente vai transitar aqui nessa palestra hoje. O porquê que a gente vem falar desses temas todos juntos dentro dessa palestra? Minha formação profissional, eu sou analista de sistemas, como tal profissão vinculada ao CRA, os tecnólogos em informática são vinculados ao CRA como conselho. Fui auditor interno, fui analista de sistemas, analista de suporte, analista de desenvolvimento. Trabalhei na auditoria interna da Eletrobras por cerca de 3 ou 4 anos. Cheguei a ser supervisor de auditoria para trabalhos. Tive a grata oportunidade de participar de um projeto da empresa de certificação de seu ambiente de controles internos para que a Eletrobras pudesse ser listada na Bolsa de Valores de Nova York. Então, dessa forma, tive um trabalho bem atuante com processos operacionais da Eletrobras. Depois houve a necessidade de criar uma área de controles internos na empresa e a minha experiência nesse projeto trouxe para o desenho dessa área e assumir já a gerência dessa área para continuar a certificação desses controles internos ano a ano. Eu era o substituto dentro dessa unidade aqui da gestão de riscos corporativa das empresas Eletrobras, então minha atuação foi forte nessa área de controles e riscos por mais uns 3 anos na empresa. E há cerca de 3 anos também atrás, fui convidado para participar da área de governança corporativa da empresa da Eletrobras Holding. A Eletrobras Holding tem cerca de 12 empresas controladas diretas, um centro de pesquisa, uma empresa de participações e mais, por meio de suas empresas subsidiárias e por meio da própria holding, mais de 100 sociedades de propósito específico para geração e transmissão de energia, seja em operação, seja ainda em fase de construção em todo o país. E também é sócia de 50% da parte do que é a parte brasileira da Itaipu, da usina de Itaipu hidrelétrica entre Brasil e Paraguai. Então, nisso, é esse desafio de um conglomerado de empresas que a gente veio trabalhar na área de governança corporativa dessa holding, dessa instituição. Não é um tema que vale apenas para uma empresa com complexidade societária como essa que eu descrevi para vocês. Nem é um tema específico para empresas de capital aberto. Se fala muito em governança corporativa hoje em dia para empresas familiares de capital fechado. A gente vai tentar
dar uma noção do que é aplicável a empresas pequenas, empresas médias, empresas grandes, no decorrer dos slides que a gente vai passar agora. Quando a gente fala lá no final, primeiro apresentar o que são os processos de GRC, depois falar uma abordagem sistemática para a auditoria interna, e aí tanto o tema governança quanto o tema auditoria interna tem tudo a ver com o coração do que essa comissão do CRA, a Comissão de Governança Corporativa e Auditoria, a gente destaca uma definição da auditoria no que é chamada metodologia internacional para auditores internos. A auditoria interna é uma atividade independente e objetiva da avaliação, em inglês isso é chamado de assurance, e de consultoria, desenhada para adicionar valor e melhorar as operações de organização. Ela tem que ser independente. Ela não pode dizer como fazer e depois testar que o que está feito está correto ou está errado, se ela ajudou a desenhar o como fazer. Para isso, ela auxilia uma organização realizando seus objetivos a partir da aplicação de uma abordagem sistemática e disciplinada para avaliar e melhorar a eficácia de processos que são vitais ao fortalecimento da organização, que são os processos de gerenciamento de riscos, controles e governança. Isso é a extração direta da definição de auditoria interna do framework, ou seja, da metodologia internacional do IPPF, que é uma organização, enfim, mundial, que define o trabalho do auditor interno. Com isso, a gente percorre esses 3 processos de novo nessa motivação, fala especificamente de cada um dos 3 processos, dos 3 pilares de processos que a gente ficou de apresentar aqui. Primeiro a gente vai falar do que são processos de gerenciamento de riscos, depois de controles internos, especificamente de governança corporativa, e ao final mostrar de que maneira a atividade de auditoria interna pode fortalecer os 3 processos numa organização. Gerenciamento de riscos. Uma atividade de gestão de riscos corporativos em uma empresa leva em consideração as seguintes funções. Quando eu falo gestão de riscos corporativos, eu não quero confundir com a gestão de risco de um determinado negócio. Eu não estou discutindo aqui apenas uma gestão de risco financeira, de riscos de ativos da empresa, de seguros. Eu não estou focando em riscos de TI, eu não estou focando em um risco específico da organização. Eu estou dizendo, dada a existência de diversos riscos numa empresa, que área observa uma carteira de riscos e, de alguma maneira, oferece essa informação para a alta gestão e permite que a alta gestão possa tomar decisões estratégicas, baseadas em relatórios, em reportes específicos de quem olha uma carteira de riscos corporativos. Então, essa área de gerenciamento de riscos mais ampliada, ela observa as orientações estratégicas de uma empresa e define, a partir de quais são os objetivos daquela empresa, sua matriz de riscos. Nada em uma empresa deve estar desvinculado aos objetivos estratégicos daquela empresa. Quando a gente fala, a empresa tem planejamento estratégico, tem muito claro os seus objetivos, a sua missão, a sua visão, isso tudo é base para qualquer que seja o tema que a gente desenvolva na organização. Eu não vou fazer uma matriz de riscos gigantesca na minha empresa se o negócio da minha empresa não considera aquele risco relevante. Porque eu saí juntando a matriz de riscos de empresas do setor elétrico, do setor de telefonia, do setor de petróleo, do setor da indústria metalúrgica, do comércio, saí juntando tudo que é matriz de risco e tenho agora a melhor matriz de risco com todos os riscos existentes no mercado. Não é isso. Os riscos que aparecem numa empresa têm a ver com seus objetivos estratégicos. Então, uma área de riscos, ela deve montar a sua matriz de riscos a partir das orientações estratégicas da organização. Eu tenho, numa matriz de riscos, infinitos riscos, vários riscos, centenas até. Centenas de riscos, se eles forem todos trabalhados e mitigados, evitar que eles se materializem, eu vou ter um custo muito alto para isso. Então, uma área de riscos, de alguma maneira, vai conduzir junto com a auto-organização da empresa, ou seja, o presidente, o seu conselho de administração, a sua diretoria, vai conduzir a priorização de quais riscos estão na minha matriz que devem ser priorizados, que devem ser colocados em primeiro lugar para serem tratados. Então, quais são os riscos que vão ser trabalhados nas organizações? Também tenho que estimar, até para me ajudar a escolher quais são os principais riscos, qual é o impacto financeiro
para cada risco quando ele acontece. O risco de que falte água no estado de São Paulo. Qual o impacto financeiro disso? Esse risco deve ser priorizado frente a outro risco do governo do estado de São Paulo ou não? O que vai me ajudar a decidir quais daqueles riscos da matriz têm que ser priorizados é qual o impacto quantitativo, quanto em dinheiro ele vai fazer aquela empresa perder de dinheiro e qual a probabilidade, qual a vulnerabilidade, o quanto aquela empresa está exposta e qual o risco potencial de que ele aconteça. A empresa está protegida, tem uma série de elementos que evitam que esse risco aconteça. E caso ele aconteça, ela saiba como, de alguma maneira, revertê-lo. Então, ela está em baixa vulnerabilidade, o risco está bem protegido. Se a empresa não tem nada para evitar que o risco se materialize, ela está com uma alta vulnerabilidade. Riscos de alto impacto quantitativo e de alta vulnerabilidade, que é uma análise qualitativa, eles devem ser priorizados dentro de uma matriz de riscos. É matriz porque é matemático mesmo. Um eixo Y vai se preocupar com o impacto em dinheiro e o eixo X dessa matriz vai se preocupar com a vulnerabilidade, ou seja, o quanto eu estou protegido ou desprotegido para aquele risco acontecer ou não. É por isso que é chamado matriz de riscos. Uma área de gestão de riscos também providencia gráficos, que a gente chama coloquialmente de mapa de riscos, que eles devem expressar o grau de exposição para cada risco da organização, baseado numa avaliação de eu tenho controles internos para garantir, para evitar, para monitorar se esse risco está perto de se materializar ou não, ou seja, eu tenho uma baixa vulnerabilidade e tenho qual tipo de impacto para cada risco. E isso vai aparecer no mapa de risco. A gente vai ver exemplos daqui a pouco em outros slides. E ainda, por fim, uma área de gestão de riscos deve sugerir planos de ação que envolvem, inclusive, a criação ou ajuste de outros controles internos para mitigar, tentar evitar que os riscos priorizados dentro dessa matriz venham a se materializar, venham a acontecer dentro da empresa. Então, vamos conhecer um pouquinho as ferramentas de que uma área de gestão de riscos corporativos venha a trabalhar nas organizações. Primeiro, a tal matriz de riscos. A matriz de riscos, essa daqui é um exemplo, um dos primeiros modelos desenvolvidos lá na minha empresa, ela trabalha com 4 pilares de riscos. Observem que aqui eu tenho riscos pintados aqui de azul, riscos no pilar estratégico, riscos em verde, que é o pilar financeiro, risco em amarelo, que é o pilar operacional, e riscos em vermelho, que é o pilar conformidade. Coincidentemente, esses 4 pilares são os 4 pilares defendidos pelo COSO. O COSO é uma metodologia para administração e gestão de riscos, inclusive para auditoria também, se a auditoria é focada em riscos, que permite que a gente consiga enxergar dentro de qualquer organização, independente de qual é o seu ramo de negócio, porque aqui eu estou focado no operacional, quais são os riscos que podem acontecer no universo operacional, no universo estratégico das grandes tomadas de decisões, no universo financeiro ou da conformidade. Conformidade é a minha empresa está respeitando todas as regras que existem no mercado. Que mercado? Se a minha empresa é uma empresa de capital aberto, as regras da CVM e a Lei 6404. Se a minha empresa é uma empresa de capital fechado, uma limitada, a regra do Código Civil. A depender do tipo da minha empresa, ela tem que cumprir regras. Se é uma empresa do mercado de petróleo, ela tem que cumprir as regras da ANP. Se é uma empresa do mercado de energia elétrica, as regras da agência reguladora, que é a ANEEL. Se é uma empresa de telefonia, tem que cumprir as regras da Anatel, que é a Agência Nacional Reguladora de Empresas de Telefonia. E por aí vai. Estar em conformidade é respeitar e cumprir todas as regras para o tipo de negócio daquela empresa. Então, observem que a matriz de riscos de organização ela deve estar focada de forma genérica nos 4 pilares do COSO e o seu negócio operacional acaba sendo refletido nesse pedaço da matriz, que é o pedaço amarelo. No caso da gente, como nós somos uma empresa de energia elétrica, claramente o nosso tipo de negócio aparece aqui. Geração de energia, transmissão de energia, pesquisa, desenvolvimento e inovação,
controle de ativos, são as usinas, as linhas de transmissão, etc. Sua área de TI, a parte socioambiental da empresa. Então a gente acaba vendo todo o universo de negócios que estão dentro de uma empresa, visivelmente claros na matriz de risco. Só que são muitos riscos. Imagina eu ter que evitar, mitigar cada um deles. O custo, como eu falei para vocês, é alto. Então, quais riscos devem ser priorizados? Aí vai entrar uma outra ferramenta, que é o tal mapa de riscos que eu falei para vocês também, dentro daqueles balões que ilustram as funções de uma área de riscos. O mapa de riscos está vinculado ao impacto e à vulnerabilidade. Observem aqui o eixo Y, impacto. Observem aqui o eixo X, a vulnerabilidade. Quanto mais protegido eu estou em termos de existência de controles internos para evitar que um risco aconteça, melhor eu estou posicionado na minha exposição à vulnerabilidade do risco. Então, eu estou verde se eu estou bem protegido, 100%. Eu estou muito ruim se eu estou mal protegido, se eu não tenho controle interno nenhum para evitar que aquele risco possa se materializar na minha empresa. Da mesma forma, se aquele risco tiver um impacto material, aqui são milhões, tá? Se tiver um impacto material acima de 274 milhões de reais, para o que é o negócio das empresas Eletrobras, isso significa que esse impacto é crítico. Posso ter um impacto alto, médio, baixo ou mínimo, sempre em dinheiro, impacto financeiro. E aí, aqueles riscos que vocês viram na matriz de riscos, eles passam a ter um número, vamos supor, de forma ilustrativa. R1, R2, R3, R4, R5 e por aí vai, R120 e por aí vai. E aí no mapa de riscos eu mostro, olha, eu avaliei que o impacto e a vulnerabilidade de cada um daqueles 120 riscos da matriz estão assim posicionados. O R1, por exemplo, está posicionado aqui, ou seja, ele tem um impacto alto e na minha empresa ele tem uma vulnerabilidade média. O R7, por exemplo, tem um impacto médio e tem uma vulnerabilidade mínima, porque ele está bem protegido aqui na minha empresa. Então, a depender de como estão os riscos, de como está esse mapa dos riscos na minha empresa, eu vou escolher um grupo de riscos da minha matriz que eu quero priorizar. Então eu estou percebendo que eu estou muito mais exposto ao risco 1, 5, 2 e 3. Então eu vou trabalhar na minha empresa para evitar, criar instrumentos, desenvolver instrumentos de controles internos, auditorias, terceirização do risco por meio de contratação de seguros, sair daquele tipo de negócio se eu não tiver chance de evitar aquele risco, que aquele risco for muito alto e vai quebrar a minha empresa. Então eu tomo decisões de como eu devo me proteger a riscos da empresa à medida que eles aparecem numa área mais perigosa desse mapa de risco. Então assim eu consigo priorizar alguns riscos a trabalhar e outros eu poderia descartar porque eu vejo que minha empresa já está gerenciando bem aqueles riscos. É só para ilustrar mais ou menos a ligação entre uma ferramenta e outra. Ter a matriz de riscos não é suficiente. Eu estou falando de números substantivos, quantitativos quando eu falo de impacto, qualitativos quando eu falo de vulnerabilidade, mas eu também tenho uma questão-chave que é qual é o apetite ao risco dos meus administradores da empresa, da minha direção da empresa, do presidente, da diretoria, em alguns casos do conselho de administração. Qual é o apetite ao risco? Muitas vezes, para uma organização que tem um altíssimo apetite ao risco, eu só me preocuparia com os riscos que tivessem nessa faixa aqui do crítico, em termos de impacto. Agora, se a minha alta administração tem um apetite ao risco muito baixo, ela é muito conservadora, ela não quer ter problemas, entende que há um risco de imagem, etc., ela se preocupa, ela baixa essa régua aqui do que seria o seu apetite e traz para um nível mais baixo, e aí o meu universo de riscos a serem priorizados e trabalhados aumenta. Então, quanto maior for o apetite da direção da organização, menos riscos eu vou trabalhar. Quanto menor é esse apetite, ou seja, quanto mais conservador a minha alta administração mais riscos eu vou ter que acabar trabalhando na minha empresa, nessa gestão de riscos corporativos. Então, o conceito do apetite ao risco é importantíssimo para saber quantos daqueles riscos que foram apresentados no mapa devem ser priorizados ou não.
É um montante em valor que uma organização está disposta a aceitar como prejuízo, como perda. E aí, questões-chave para se descobrir o apetite ao risco de uma empresa é: quais são os riscos que uma organização não aceita? Quais os riscos que a organização aceitará em novas iniciativas de negócio? E quais os riscos a organização aceitará para objetivos que competem entre si? Eu tenho um risco que, se eu priorizar um, eu vou estar prejudicando o outro e vice-versa. No caso de uma escolha de Sofia, que eu tenho que escolher um dos dois, ou a administração, diretor, presidente, qual dos dois você vai querer que eu trabalhe? Se eu escolher um, eu vou estar prejudicando o outro. Se eu escolher o outro, eu vou estar prejudicando aquele segundo. Qual que o senhor quer trabalhar? Então é a alta administração que tem que dizer o que é prioritário para elas. Não é uma área de gestão de riscos que tem que definir esse apetite ao risco. Essa pergunta se faz para o presidente, para a diretoria, para o conselho de administração, para quem toma as decisões estratégicas de uma empresa. Trabalhando com aquelas ferramentas básicas, principais, a gente pode tomar ações na gestão de riscos. A gente pode tratar ou verificar se eu vou tratar um determinado risco. Ora, se um risco está fácil de eu trazer ele para essa área verde, ou se ele já está nessa área verde daquele mapa, se ele já está numa área mais esverdeada, mas num quadrante mais tranquilo, ou seja, baixo impacto e já uma vulnerabilidade mínima, porque eu estou bem protegido, eu posso não fazer muitos esforços para melhorar a minha atuação, evitar mais ainda que esse risco se materialize, porque ele de alguma maneira já está administrado, eu preciso só monitorar se ele não está se deteriorando, se ele não está saindo de uma zona tranquila, indo para uma área mais perigosa em termos de impacto, ou de maior vulnerabilidade, chegando aqui num quadrante perigoso, que é o quadrante que é fácil do risco se materializar e eu perder dinheiro. Primeira coisa, então, nesse caso aqui, quando as perdas esperadas são de baixo impacto e são mais caras, são menores até do que o custo que seria para ficar evitando que o risco se materialize, eu fico só monitorando o risco, eu não preciso criar uma estrutura muito séria, muito robusta para evitar que ele aconteça. Se o risco se encontra nessa área amarela, de alto impacto e pouca vulnerabilidade, uma boa contratação de um seguro me garante que eu estou evitando o alto impacto porque eu transferi o risco para um agente de seguro. Eu terceirizei, eu transferi a chance do risco se materializar ao contratar um seguro, sei lá, de uma instituição financeira, de uma seguradora, que me garanta, caso ele se materialize, eu recebo uma apólice aí que me proteja. Então, eu estou me protegendo de impactos financeiros. Agora, se o impacto é baixo, mas a vulnerabilidade é alta, eu posso tentar mitigar esse risco criando uma estrutura um pouco mais robusta de controles internos para ficar mais forte esse monitoramento que a gente falou aqui. É outra alternativa. Agora, se eu tenho um risco que está nessa área, nesse quadrante vermelho, em que nem eu consigo, de alguma maneira, transferir, terceirizar o impacto, porque não existe seguro que possa ser contratado para esse tipo de assunto, eu não posso diminuir esse impacto, tampouco eu consigo diminuir a vulnerabilidade criando controles internos, que vai ser muito, muito cara essa estrutura, eu posso tomar uma decisão estratégica na empresa e dizer, olha, esse negócio não me interessa. Por exemplo, sei lá, minha empresa é uma empresa a NET, e eu vendo ali telefonia, internet e TV por assinatura. Se eu descobrir por alguma maneira que o assunto de TV, de internet, né, de dados, banda larga, se por algum motivo eu tenho um risco muito alto, que eu não consigo nem terceirizar, nem criar controles internos, nem é tão baixo a ponto de monitorar, eu posso tomar uma decisão estratégica de eu não vendo mais banda larga. Vou continuar só na TV por assinatura e na telefonia. Saio do negócio. Então, quando é inevitável diminuir, fazer a gestão do risco para que ele saia desse quadrante, uma correta decisão administrativa é sair daquele tipo de negócio. Não vou mais trabalhar com isso. É algo que, se eu tiver problemas, eu vou ter impactos financeiros muito grandes. E eu não tenho como controlar isso. Então, sair do negócio. Então, mais um tipo de ferramenta, que é a ferramenta de tratamento dos riscos, que deve ser considerada por um profissional que trabalhe com gestão de riscos corporativos.
Sempre que a gente fala de criação ou desenvolvimento de um tema numa determinada empresa, a gente deve considerar um conceito chamado modelo de maturidade. O CMM é uma organização que trata modelo de maturidade, foi criada para fins de TI, e aí um analista de sistemas falando de TI, mas graças a Deus isso extrapolou o universo de tecnologia da informação e veio para a administração propriamente dita. Os ensinamentos do CMM como órgão que fala sobre modelo de maturidade, Committee Maturity Model, algo assim, o que ele traz de filosofia acaba sendo aplicado para diversas áreas de negócio. Então, sempre que vocês observarem um modelo de maturidade que eu vou apresentar para cada um dos temas que a gente vai discutir aqui hoje, façam uma transposição para o que é o coração do entendimento do que é CMM, do que é modelo de maturidade. Modelo de maturidade ao desenvolver um tema numa empresa, ao adotar uma ferramenta numa empresa, eu tenho que começar devagar, nos primeiros passos da adoção daquelas ferramentas, que é o estágio inicial, pobremente controlado e imprevisível. Eu tenho que disciplinar esse processo e passar para um estágio, que é o estágio do repetível, ou seja, eu posso repetir tarefas executadas com sucesso, evoluo, fortaleço isso numa empresa, passo a ter um processo padronizado e consistente, chego no estágio do definido, processo bem caracterizado e bem entendido, aumento com a possibilidade de previsão do processo e tenho um processo gerenciado, medido e controlado, e faço melhorias contínuas no assunto que eu estou implementando na empresa, passo a ter um processo otimizado. Então, como toda e qualquer análise de modelo de maturidade, implementar uma área de gestão de riscos numa empresa parte por adoção de etapas que não são rápidas, não se implementa uma área de riscos e chega num modelo em estágio habilitado em 1 ano e em 2 anos. É algo a se fazer em 5, 6 anos, porque essa cultura e as ferramentas têm que ser desenvolvidas e trabalhadas e entrar na cabeça e no dia a dia operacional de quem toma as decisões. É assim que se implementa um tipo de ferramenta, um tipo de área numa empresa. A empresa QSR, uma empresa de consultoria de mercado, apresentou esse modelo de maturidade para a implementação de áreas de gestão de riscos em organizações, que parte de um modelo ingênuo, em que a empresa não adota nenhuma abordagem formal desenvolvida para a gestão de riscos, passa pelo modelo consciente, com alguns riscos trabalhados em uma ou outra área da empresa, mas nunca de forma coordenada de todos os riscos da organização. Vai para o nível 3, que é o nível definido, com políticas já implementadas, eu já comunico para a empresa o que são as práticas de gestão de riscos adotadas por ela, em que eu já tenho um apetite a riscos definidos pela alta administração. Passo para o nível gerenciado, que é o nível 4, em que eu já tenho uma abordagem corporativa para a gestão de riscos desenvolvida e comunicada. Eu deixo de trabalhar com silos, ou seja, com áreas específicas de negócio, cuidando de um risco ou outro, e partindo para uma gestão bem mais abrangente dos riscos, até chegar no nível 5, que é o mais maduro, habilitado, em que a gestão de riscos e controles internos está totalmente incorporada às operações da empresa. Não é fácil chegar, mas a gente só chega em algum momento de conforto, uma zona verde, se eu começar pelo vermelho. Se eu começar por um caminho que está ali os primeiros passos, frágil, carente, mas eu estou adotando ferramentas e criando uma cultura na empresa, até chegar num momento que nos livros acadêmicos, é o que se define como é assim que funciona. Mas até chegar aqui, a gente tem que percorrer um caminho. Esse caminho não é rápido, mas somos profissionais como nós, administradores, que conseguimos, de alguma maneira, introduzir e aprimorar esses elementos dentro de uma empresa. Nada do que foi falado aqui, nenhuma das coisas, tudo que foi falado aqui, nada é novo para vocês, porque tudo que a gente está falando aqui é de administração. Disciplinar um processo, padronizar um processo previsível, melhoria contínua, PDCA. Eu estou falando de pegar a técnica de administração e implementar uma ferramenta na empresa. É disso que a gente está falando. Aí a gente já pode ir para o segundo tema, controles internos. Criar um controle interno numa empresa não é algo que um auditor disse que eu tinha que implementar. Controles internos só existem porque existe um risco
na empresa, que foi percebido e priorizado, e esse risco só está lá na matriz porque estava associado aos objetivos estratégicos da organização. Vejam as ligações. Eu só tenho um controle interno a mapear, a testar e a executar, a burocratizar a minha empresa, a torná-la mais engessada, porque esse controle interno mitiga um risco que foi priorizado pela alta administração, e esse risco está associado a um objetivo estratégico da minha empresa. Se não há essa relação entre um controle interno até chegar ao objetivo estratégico, eu estou gastando dinheiro à toa. Eu estou burocratizando e emperrando a minha empresa à toa. Então a ideia é que sempre controles internos sejam úteis para a empresa e não instrumentos de atrapalhar e dificultar o processo. Bom, uma dúvida que é comum. Muita gente confunde a palavra compliance com a palavra controles internos. A palavra compliance, do inglês to comply, é o verbo atender, estar funcionando, estar trabalhando, estar atuando de acordo com determinada regra. É estar em compliance. Controles internos são instrumentos que permitem verificar se a minha empresa está respeitando as tais regras, se ela de fato age de acordo com uma regra. Então, programas de compliance empresarial é um termo anglo-saxão que deriva da expressão to comply, e os programas de compliance garantem a adoção de condutas em conformidade com as normas e políticas internas e externas que aquela empresa está sujeita, além de fomentar o ambiente ético e transparente que se coadune com as boas práticas corporativas. Texto adaptado. O que faz uma área de controles internos em uma empresa? Aí vamos, parecido com o que a gente viu em gestão de riscos, vamos conhecer as principais funções de uma área de controles internos. Ela deve auxiliar os gestores de negócio. Quem são os gestores de negócio de uma empresa? O chefe de RH, o chefe de TI, o chefe do jurídico, o chefe da contabilidade, o chefe da área de comercialização, o chefe, enfim, as diversas áreas da empresa, sejam áreas finalísticas, aquelas áreas que têm a ver com o negócio que a empresa vende, fatura e ganha dinheiro, mas também as áreas de apoio, as áreas de suporte, as áreas que permitem com que a empresa funcione, exista. Então, uma área de controles internos deve auxiliar os gestores de negócio a mapear os processos existentes e auxiliar no redesenho de seus controles internos para atender aos planos de ação recomendados. Se eu entendo que aquele risco relacionado à área jurídica, ao contencioso trabalhista, está muito alto e está muito exposto, que tipo de controles internos nós podemos criar? E aí o chefe de controles internos e os analistas sentam com o pessoal da área do jurídico, de contencioso trabalhista, e vai tentar auxiliar a desenhar controles internos para diminuir o risco de exposição de perda de ações trabalhistas no seu contencioso da empresa. E por aí vai, para qualquer tipo de assunto, de qualquer área de negócio da empresa. Uma área de controles internos também deve fornecer instrumentos para que auditores internos da empresa possam verificar se os controles internos estão funcionando adequadamente em cada uma das áreas de negócio. Ora, se eu definir que uma área jurídica deve executar uma série de controles para evitar que tal risco se materialize, os auditores vão, a cada ano, dentro de uma frequência pré-estabelecida e planejada, investigar, testar, analisar se de fato as áreas estão executando os seus controles internos de forma adequada. Se os profissionais da empresa estiverem executando tudo corretamente, o meu risco está controlado. Se as áreas não estão executando os controles internos adequadamente, o meu risco está mais exposto. Essa é a ideia. E a figura do auditor é aquele profissional que pode vir de muitas áreas, e administradores são excelentes auditores também, porque eles conhecem negócios da empresa como um todo, de alguma maneira verificar se os controles estão funcionando adequadamente e apresentar as inconformidades, as não conformidades daquele processo. Uma área de controles internos também deve inserir os resultados de suas verificações em ferramentas que permitam que o pessoal lá da área de riscos possa avaliar o grau de exposição a um risco priorizado. Aí eu vou voltar aqui o slide do mapa de riscos e dizer o seguinte, olha, se o pessoal de controles internos mapeou um controle e a auditoria foi lá e verificou que o controle não está executando corretamente, eu estou exposto.
Ou seja, a minha vulnerabilidade, que deveria ser controlada, mínima, ela ficou crítica. Então, as informações que foram levantadas sobre como estão sendo executados os controles internos na empresa, elas devem abastecer o pessoal que trabalha com riscos para que constantemente esse tal mapa de riscos fique atualizado. E a alta administração, ou seja, o presidente, o diretor financeiro, as áreas da empresa, possam entender que esse risco 2 ele saiu daqui e veio para cá, ou saiu daqui e veio para cá. Entender o movimento dessas bolhas dentro do mapa de riscos. É essa a ideia de conexão entre todas essas áreas. Uma área de controles internos também deve prestar informações consolidadas para a alta administração sobre o ambiente de controles internos, tanto para a auditoria externa, para a área de relação com o investidor, para o conselho fiscal, no caso de uma empresa listada na Bolsa de Nova York, um conselho fiscal adaptado à figura de um comitê de auditoria, que garante que o ambiente de controles internos está adequado. Então, grandes relatórios sobre esse conjunto de controles internos numa empresa têm que ser produzidos por essa área para diversos fins, diversos consumos. Só para dar uma ideia a vocês, quando a gente erra na dose, quando a Eletrobras decidiu mapear controles internos para se certificar na Bolsa de Nova York em 2005, era a primeira tentativa, as empresas Eletrobras identificaram, e aí o mundo inteiro, todas as empresas que tiveram essa exigência por causa da lei Sarbanes-Oxley, elas saíram mapeando todos os processos e todos os controles da empresa. Foi um erro, mas um erro mundial. Um erro em que não se percebia que o custo exagerado de uma ação muito grande nesse sentido provocaria outros tipos de problema para as empresas. Para vocês terem ideia como essa evolução da maturidade do que deve ser encarado como um controle interno a ser testado por um auditor, nós saímos de uma carteira de controles internos para todo o conjunto de empresas Eletrobras lá em 2005 de cerca de 5 mil controles internos. Identificados, mapeados, dizendo quem era o responsável, com que ferramenta de TI fazia, se fazia manual, onde é que tinha que assinar, que tipo de conferência tinha que fazer, ou seja, um conjunto de informações exagerada para cerca de 5 mil controles internos. Hoje em dia, nós estamos em 2014, 9 anos depois, só para vocês terem ideia como as empresas evoluíram em entender onde é o ajuste fino do que são controles internos relevantes, chave. Hoje, nossa carteira de controles para as empresas Eletrobras como um todo tem cerca de 800 controles. Saímos de 5 mil para aproximadamente 800. E isso é uma realidade que não estou falando só da minha empresa. Todas as empresas mundiais também seguiram essa realidade desde os primeiros exercícios contábeis que foram analisados lá em 2004, 2005, até os dias de hoje, em 2014. Isso foi universal. Seguimos. E aí já falamos aqui de um conceito para vocês que é carteira de controles internos. Vamos já chegar lá. Trabalhar controles internos é algo que ainda impõe alguma resistência nas empresas, encontra alguma resistência nas empresas. Nem toda empresa enxerga, não, mas eu sempre fiz auditoria de um determinado jeito, eu ia lá na minha contabilidade, pegava tudo que foi transação contábil feita na minha empresa, ficava analisando aquilo durante horas, e aí no final via se estava tudo bem feito ou não. Isso era a auditoria que eu fazia na minha empresa. Ok. Isso era uma abordagem que sempre foi trabalhada, em que o ambiente de uma empresa era um ambiente estável, que as informações, o conjunto de informações que a empresa trabalhava era apenas histórica e financeira, em que as ferramentas de TI eram em sistemas separados. Eu tinha um sistema de contabilidade, tinha um sistema de contas a pagar e receber, um sistema de folha de pagamento, etc. E que a minha força de trabalho era encarada como um recurso. Quando a gente sai dessa abordagem tradicional e vem para uma proposta de abordagem que já é utilizada por muitas empresas e comparada ao que a tradicional se chamava de futuro, a gente parte para um ambiente que é um ambiente dinâmico das organizações, em que seus riscos de negócio mudam porque entram novos competidores, entram novas regras de regulação no mercado, novas leis, novas exigências, em que a minha informação não é histórica e financeira, e sim de decisões estratégicas e de natureza operacional, em que meu ambiente de TI não é mais formado por sistemas espalhados, separados na empresa, mas sistemas integrados, como ferramentas de ERP, como SAP, como
da TOTUS, enfim, outras ferramentas existentes, e que minha força de trabalho não é mais um recurso analisado para verificar se a minha transação contábil está correta ou se está errada, e sim pessoas bem treinadas e valorizadas propondo e fortalecendo os processos com um foco estratégico e operacional para a organização. É um outro olhar. E a gente vai ilustrar por que é viável esse olhar, por que ele não é utópico. Então, não vou entrar aqui no mérito do que é a abordagem tradicional e participativa, mas replica tudo isso que a gente falou na comparação do vermelho e do verde, do que era passado e do que é presente e futuro. E aqui a explicação de por que é viável uma abordagem de controles internos e por que as empresas passaram a adotá-la na hora de testar seus controles. Se eu vou analisar todas as e veja que eu propositalmente coloco vermelhos e verdes sempre. Ó, vermelho, sinal vermelho, não está legal, para com isso. Siga por aqui, sinal verde. Uma abordagem de controles de testes substantivos nas transações contábeis, ela exige muitas horas de auditoria e percorrer todas as transações contábeis que a empresa fez. O custo disso é um custo alto. Então, nessa balança, a minha escolha, o custo é pesado, mas a minha inteligência estratégica para adotar pesa mais para cá. Pesa não em termos de custo, pesa em termos de estratégia. Eu prefiro mapear alguns controles internos, seja nos processos de negócio, na área de TI, na área de RH, na área financeira, contas a pagar, receber, tesouraria, por aí vai, e alguns controles que são mais genéricos, são chamados controles do nível de entidade. Que controles são esses? A minha empresa tem um canal de denúncias, caso alguém um dia cometa uma fraude, possa ser denunciado e ser identificado uma fraude na empresa. A minha empresa tem um código de ética. A minha empresa criou uma auditoria interna para fiscalizar se as coisas estão sendo feitas corretamente. A minha empresa tem um planejamento estratégico e todas as suas ações são balizadas pelo que foi definido como estratégico para a organização. Então, uma série de elementos que não são relacionados a um processo de negócio propriamente dito, eles ficam nesse conjunto de controles vitais e, uma vez existindo, evitam que uma série de erros ou fraudes venham a acontecer nas empresas. São os chamados controles do nível de entidade. Do inglês, é entity level, é assim que é chamado para processos de Sarbanes-Oxley, né, de certificação de controles internos, segundo a lei americana Sarbanes-Oxley. E aí, a evidência de por que é mais barato implementar uma carteira de controles internos do que os testes da contabilidade. Observem o seguinte, se eu faço a adoção de testes contábeis, abordagem tradicional, testes substantivos, eu tenho um volume de testes muito alto, olhando poucos controles. Se eu passo para uma abordagem de controles internos, se eu faço para uma abordagem de controles internos de carteira fechada e formada, minha avaliação, eu tenho um conjunto de controles internos maior, mapeados, mas eu não testo eles na totalidade, eu testo por uma amostra significativa, apenas os controles chaves. Então, meu volume de horas gasto, melhor dizendo, investido no controle para saber se isso está funcionando corretamente na empresa, é bem menor do que o volume de testes feitos quando eu tinha uma análise de todas as transações contábeis realizadas na empresa. Essa atividade, ela ainda existe um pouco nas organizações feitas pela figura do auditor externo. E essa abordagem é a abordagem priorizada para os profissionais de auditoria interna. São aqueles profissionais que a empresa tem dentro de seu quadro para tentar sempre monitorar se suas operações estão funcionando bem. Aqui eu preciso provar por outra pessoa independente de fora da empresa, um auditor externo contratado por fora, para certificar que a minha contabilidade está confiável. Mas o meu investimento na minha empresa é bem menor se a minha abordagem for por carteira de controles internos. E, para curiosidade de vocês, muitos auditores externos pedem para a organização, e eles estão protegidos por lei para isso, que a organização apresente os seus testes dessa carteira de controle interno, que com isso ele minimiza o volume de testes que ele vai fazer, ele vai cobrar mais barato para você, empresa, porque ele vai trabalhar menos. Ele vai reduzir a quantidade de horas de testes dele, porque ele está confiando muito bem num trabalho estruturado de uma abordagem de controles internos para a auditoria interna.
É assim que funciona nas organizações. E isso é bom. Isso é um caminho que, quando a gente fala em gastar mais ou gastar menos... Obrigado, Rosângela. Quando a gente fala em gastar mais e gastar menos, finalmente as empresas enxergam. Se eu disser que vou gastar a mesma coisa, vou continuar fazendo como eu fazia antes, com teste contábil e ponto final, não vou mudar isso não. Próximo passo. E aí, como sair de uma carteira de 5.000 controles, que existiam lá nas empresas que eu falei para vocês, e baixar para 800? Que mágica foi essa? Será que essa mágica é responsável ou é irresponsável? Que tipo de decisão é essa? Quando a gente fala em criar uma carteira de controles internos enxuta, inteligente, a gente fala em materialidade. A gente fala em controles-chave e processos materiais. A gente sai de uma primeira abordagem, eu fiz uma mistura proposital com várias ferramentas utilizadas nesse conceito. Primeiro é aquela matriz de impacto e vulnerabilidade. Se eu tenho controle, se eu tenho processos operacionais que me apontam riscos que estão numa zona vermelha e perigosa, que vocês viram, esses riscos têm que ser priorizados e têm que ser verificados por meio de controles internos se eles estão protegidos ou não estão protegidos, estão funcionando bem ou estão funcionando mal. Então eu parto de uma análise de impacto, seja pela variação do patrimônio líquido da empresa, seja pela variação da receita líquida ou pelo total de ativo, que me representa contas contábeis acima de tantos milhões, que foi a variação escolhida, eu vou carimbar na minha consolidação de demonstrações financeiras. Aqui eu tenho as empresas Eletrobras, por exemplo, aqui eu acho que eu omiti o nome, mas poderia ser Chesf, Eletronorte, Eletrosul, Furnas, diversas empresas Eletrobras. Eu vou nas contas contábeis, ativo, passivo, patrimônio líquido, ativo circulante, realizável a médio prazo, a curto prazo, a longo prazo, etc. E se cada conta contábil ultrapassou um valor que eu te chamei de valor-chave, eu marco essa conta contábil como conta contábil relevante. Se aquela empresa, no total dela, o volume de operações foi abaixo desse valor que eu considerei relevante dentro do meu patrimônio líquido, receita ou total de ativo, eu sequer considero essa empresa. Se o total dela foi relevante para o meu conjunto da obra. Se a minha empresa for relevante, eu marco que eu preciso testá-la. Se ela não for relevante, eu ignoro qualquer controle interno dela, porque qualquer erro que aconteça lá não vai ser relevante dentro do consolidado do meu conjunto de empresas. Então, já uma lógica de exclusão responsável de empresas cujos resultados financeiros não afetem o consolidado de um conjunto de empresas, e internamente, para cada conta contábil, quais são as contas que isoladamente elas são relevantes por ultrapassarem um valor. Qualquer uma dessas três escolhas, de qual caminho eu devo selecionar materialidade numa empresa, é viável. Só que a gente tem que olhar o tipo de negócio da empresa. A Eletrobras, ela tem usinas e linhas de transmissão. São ativos que eles pouco variam o seu valor na linha do tempo, de um ano para outro. Então, e são ativos muito caros, muito grandes, de um investimento de 35 anos, de amortização em 35 anos. Então, se eu falar que o total do ativo é minha chave para selecionar processos materiais, essa minha barra vai ficar tão alta que qualquer contrato que eu assinar, ou contas a pagar ou receber da empresa, vai ficar tão longe dessa minha linha de corte que nenhum processo aqui vai ser relevante, eu não vou testar controle interno nenhum. Então, o caminho do total de ativo para o nosso tipo de negócio não era viável. O caminho do patrimônio líquido, a gente analisou também que havia uma variação inconstante de um ano para outro. E aquele que apresentava um razoável análise de melhora ou piora dos números da empresa estava associado à receita líquida. Então, a gente fez todo um trabalho de materialidade por cima da receita líquida da organização, e todas as contas ou consolidados de empresa que ultrapassassem esse valor mínimo dos 5% da receita líquida eram testados por meio de controles internos. Então, assim a gente seleciona quais são as empresas relevantes, do total de empresas que a organização tem, e quais são as contas contábeis relevantes se elas ultrapassam esses valores. Ora, mas eu não estou testando a transação contábil. Então, como é que eu vou saber que controles eu tenho que testar para analisar a conta de disponibilidades do ativo circulante? Como é que eu vou verificar isso? Ora, a gente fez um trabalho preliminar de inteligência nossa. Seguinte, a conta caixa e equivalente de caixa.
quais são os processos operacionais da empresa que alteram valores dessa conta contábil, caixa e disponibilidade de caixa. O processo de receita 1, o processo financeiro 1 e o financeiro 2. E que processos são esses? Ora, o de receita 1 é um processo de venda de energia. O escopo dele, ele refere-se ao processo de comercialização de energia, geração, transmissão, repasse, distribuição, etc. Eu vou explicando o que é cada processo. Onde é que esse processo, na cadeia de valor da empresa, inicia? Ele inicia com a formulação do instrumento legal que suporta a comercialização, o contrato de venda de energia. E onde é que ele termina? Com o registro tempestivo dos contratos, com seus valores, correções e vigências, etc., e com o lançamento do consumo de energia. Ele passa o bastão para um outro processo de negócio. Então, ora, se eu conseguir entender, em várias reuniões com a área de contabilidade, a quais processos que eu defini na minha empresa estão associados a cada conta, se eu digo que uma determinada conta é relevante, eu tenho que testar os controles internos mapeados no processo A e B, no processo C, D e E, no processo F, G, H. Eu consigo sair de uma carteira de processos inteira da empresa e priorizar aqueles que naquele ano apresentaram valores relevantes para a linha de corte da receita líquida da organização. É assim que a gente fala o conceito de materialidade, que empresas são materiais, que contas contábeis são materiais, a que processos de negócio essas contas contábeis estão associadas e dentro de cada processo, quais são aquele subconjunto de controles internos que são chave para garantir que aquela conta está protegida de uma eventual erro ou fraude do seu lançamento contábil, que protege um determinado risco, que protege o impacto de alguns riscos da organização que foram priorizados, estão associados ao planejamento estratégico, que são objetivos estratégicos da empresa. Perceberam como está tudo linkado? Não, nada disso existe porque algum teórico chegou e disse vamos fazer desse jeito que eu ouvi falar que era legal. Não. Isso existe porque está vinculado ao porquê que aquela empresa existe, aos seus objetivos estratégicos. E de que forma garantir que os objetivos estratégicos vão ser atingidos, evitando que alguns riscos se materializem e com a menor estrutura de controles, se for cara demais eu vou perder dinheiro, mas com a estrutura mais adequada para garantir que os principais riscos, aqueles priorizados, estão controlados, mitigados, acompanhados. Está claro? Vamos seguir? De que forma a gente documenta tudo isso, né? A gente já falou de riscos, de controles, de processos, etc. Não precisa de nenhuma mágica, não. Tem ferramentas integradas de TI que são maravilhosas. Elas fazem tudo isso quase que de forma automática para a gente. Mas quem não tem a ferramenta, numa empresa pequena, pode documentar por meio de planilhas e de textos. Então, olha, eu posso desenhar uma narrativa, eu posso escrever uma narrativa de um determinado processo de fechamento da folha de pagamento. Posso escrever uma narrativa, um texto. Olha, o processo começa quando a área de pessoal recebe a ordem de processamento da folha e, a partir daí, o gerente assina o formulário de rodar a folha do mês, etc, etc. Eu já tenho um calendário previsto que há 5 dias úteis antes do final do mês tem que começar o processo. Bom, enfim, vai descrever o processo. Posso fazer isso de forma textual ou fazer isso de forma gráfica, por meio de um fluxograma. Todo mundo aqui trabalha com administração, sabe que um fluxograma é uma ótima representação de um processo textual. O que for mais fácil para vocês. Ótimo. Descrevi o processo. Nem tudo do processo é controle interno. Só vai ser controle interno conferências, aprovações no alto nível. Se eu tenho aprovação de uma divisão, de um departamento de superintendência da diretoria, não me importa a apresentação, as aprovações de baixo. Me importa a aprovação relevante, aquela que autorizou, de fato, que aquele contrato seja assinado, que o dinheiro seja pago e depositado na conta corrente dos empregados, não importa. Importa a última aprovação. Então, vou selecionando uma matriz de controles daquele processo associada àqueles velhos riscos que vocês viram lá na matriz de riscos. Só existe controle porque ele está associado para mitigar um risco. E os riscos associados a um processo que foi descrito, narrado, seja em texto, seja em fluxo. E para cada controle que foi testado e percebido que esse controle não está funcionando adequadamente, eu tenho uma palavra em inglês para isso, que é um gap,
Mas um gap nada mais é do que uma não conformidade. O controle não funciona adequadamente. É uma não conformidade. Então, para cada gap identificado, e os colegas auditores aqui acabam verificando a não conformidade de controles, eles reportam isso numa planilha chamada matriz de gaps. Um relatório de todas as não conformidades encontradas na empresa. E para cada não conformidade encontrada, o auditor senta lá com o gerente lá da área, o gerente, vamos supor, de folha de pagamento, e diz: "Ô gerente, eu encontrei o seguinte problema na hora de rodar a folha de pagamento. Vamos estabelecer um plano de ação aqui conjunto para o senhor se comprometer que no ano que vem esse problema não vai acontecer de novo? Vamos fazer isso?" Então, dessa forma, são escritos planos de ação para remediar as não conformidades encontradas. Então, é o documento chamado matriz de gap. E observem que todos eles estão relacionados. Um risco, os controles, melhor, planos de ação existem para resolver problemas identificados, não conformidades. Não conformidades estão associadas a um controle que não está executando corretamente, e só foi identificado um controle porque eu tinha um risco identificado, mapeado. Então, não estou fazendo nada à toa, não é de graça que a gente está fazendo tudo isso. Não é para inglês ver, melhor dizendo, né, americano ver, já que é para a Bolsa de Valores, essa aí era para a Bolsa de Valores de Nova York. Mas isso fortalece a empresa. Eu não preciso fazer isso numa escala de 800 controles numa carteira. Eu posso fazer isso no que seja o risco operacional mais importante de uma organização. Eu posso plantar essa semente numa empresa pequena sem ter uma obrigatoriedade de apresentação de relatórios específicos para o mercado. Eu posso fazer isso para consumo e estratégia interna. Seguimos. Esses documentos, no caso da Eletrobras, eles são apresentados para o mercado. O grande resumo do ambiente de controles, da carteira de controles, é apresentado em 2 tipos de relatórios para o mercado. O mercado para a CVM, que é a Bolsa de Valores Brasileira, São Paulo, a Comissão de Valores Imobiliários, é por meio do formulário de referência. E para a Security Exchange Commission, que é a CVM americana, que cuida da Bolsa de Nova York, o formulário 20F, que são para empresas estrangeiras. Nesses 2 formulários, em português e inglês, são reportados quais são as fraquezas materiais, ou seja, os erros, as maiores fragilidades do ponto de vista dos processos operacionais de cada empresa, quais são suas deficiências significativas, são falhas relevantes, mas que não têm um impacto financeiro tão grande. Ela está muito mais ali por uma vulnerabilidade, não tanto por um impacto, e um conjunto, um resumo do que são deficiências não significativas. Um conjunto da obra, se no conjunto da obra se a empresa está bem ou se está mal, do ponto de vista do seu ambiente de controles internos. Então, fraqueza material, deficiência significativa, reportam tipos de não conformidades encontradas no teste de controles internos. E aí, implementar uma área de controles internos numa empresa também parte pelo grande desafio de percorrer um modelo de maturidade. Saindo de um modelo, o modelo de maturidade para controles internos defendido pelo autor Marcos Assi, administrador, com livros publicados. Ele defende em seus livros que uma possibilidade de modelo é de um ambiente, um nível não confiável, em que minha carteira de controles o controle é sequer mapeado, não é testado de forma inteligente, planejada, organizada, mas a passagem para um nível informal, onde a execução de controles corretamente ou não depende muito menos de processos devidamente mapeados, mas muito mais porque a pessoa é de confiança, é experiente ou não, ou seja, está muito vinculado à qualidade dos profissionais que executam os controles. Mas já posso ir para um ambiente padronizado, em que as atividades de controle já estão mapeadas e implementadas. Parto para um nível monitorado, em que controles já são padronizados. Eu já estabeleço que, se a minha subsidiária A faz o controle de um jeito, a subsidiária B faz de outro, e a A tem feito melhor, com menos erros, por que a B não pode adotar o mesmo padrão do que a empresa A, que trabalha no mesmo grupo que eu, conseguiu fazer? Então, monitorado e otimizado, em que eu já passo a sair do mundo de controles manuais, burocráticos, assinaturas, checagens, verificações, informações analisadas manualmente, para um conjunto de informações automatizadas, com ferramentas de TI, em que os controles são performados já direto nas ferramentas dos sistemas, com aprovações eletrônicas, com encaminhamentos, com workflow, enfim, com todo aquele conjunto apoiado por ferramentas de TI. Com isso, a gente faz uma boa navegada no mundo de uma área de controles internos. E a gente chega no terceiro do item GRC, a governança corporativa. A governança é a área que eu estou hoje,
Se vocês observarem algum brilho no olho aqui a mais, porque eu vou falar de governança, não é à toa, é porque eu gosto mesmo do assunto. Não que os outros não sejam interessantes, porque eu já trabalhei com eles, mas digamos que essa aqui é a vedete do momento, né? Estou gostando de trabalhar com isso. É a cereja do bolo atual, né? Porque amanhã pode ser outro bolo. Mas vamos lá. Governança corporativa. Vou dar o IBGC, que é o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, ele, em alguns treinamentos, ele começa com essa pergunta, que é uma pergunta bem interessante. Ele dá um contexto histórico. A maior falência da história recente aconteceu em setembro de 2008. Ocorreu no banco Lehman Brothers, que existia já há 158 anos, não era uma empresa nova. E tinha ativos estimados em 640 bilhões de dólares. A pergunta é, o modelo de governança corporativa daquele banco, ele tinha sido apontado como o maior responsável por sua falência. Certo ou errado? E aí ele contextualiza que, por que é a maior falência da história? Porque ele vai colocando outras empresas mundiais que faliram e os valores dos seus ativos em bilhões, de fato, comparada com a Enron, que era aquela empresa de energia dos Estados Unidos, comparado com a Oricon, que era aquela empresa de telefonia, com a Texaco, que é de petróleo, você vai analisando e vendo que os valores do banco Lehman Brothers eram realmente interessantes. E, obviamente, eu não colocaria essa pergunta à toa, de fato, o modelo de governança corporativa foi o grande responsável pela falência do Lehman Brothers. Tá? Esse cidadão era o presidente do banco, na época da falência. Ele foi muito hostilizado, mas não foi à toa, porque o que foi percebido no banco Lehman Brothers? O presidente, Richard Fuld, ele recebeu remuneração de 480 milhões de dólares, remuneração variável individual para ele, em 8 anos. Além disso, havia um sistema de remuneração dentro do banco com incentivo à tomada de risco. Eu remunero do PLR, do bônus, do abono para os empregados, se houver um apetite ao risco cada vez maior, quase que irresponsável. Se forem identificados conflitos de interesse presentes nos comitês de auditoria, que é o órgão principal que garante que a tal carteira de controles internos funciona bem, risco e remuneração. Havia também falta de conhecimento, experiência e independência desse conselho, do conselho de administração da empresa, que é o órgão máximo de tomada de decisão, e foi encontrada também omissão dos acionistas na fiscalização dos administradores. Então vejam que os exemplos foram os piores possíveis. E eles não são teóricos. De fato, aconteceram no maior banco dos Estados Unidos, o Lehman Brothers. Então, vamos falar um pouquinho sobre de que maneira esses assuntos aqui têm a ver com o tema governança corporativa. Governança corporativa, a grande missão deste tema, que a gente vai conhecer já já, é administrar conflitos. Ora, que tipo de conflitos uma área de governança tem que administrar? Conflito de agência, o próximo slide vai explicar o que é conflito de agência, não vou gastar minha saliva agora. Conflitos de interesse, a gente também vai falar detalhadamente sobre isso. Conflitos de estratégia e operações com partes relacionadas. Vou dar um exemplo. Petrobras, que é uma empresa que vocês conhecem, tem no seu conselho de administração um conselheiro muito sério, muito confiável, chamado senhor Gerdau, que é dono da metalúrgica Gerdau. A Gerdau, ela também é cliente da Petrobras. A Petrobras fornece insumos de energia para a Gerdau metalúrgica. Ora, se chega lá no conselho de administração da Gerdau uma aprovação de um contrato, de um preço específico para a venda de óleo diesel, óleo combustível, para os equipamentos da Gerdau lá no Rio Grande do Sul, o senhor Gerdau não pode participar daquela discussão e daquela votação. Ele não pode estar presente em operações que sejam aprovadas pelo aquele órgão que ele participa, que tenham cruzamento com partes relacionadas que ele já participa. Se ele é presidente da Gerdau e membro do conselho de administração da Petrobras, ele não pode votar em nenhum contrato entre as duas empresas, aprovar ou reprovar nenhum contrato entre as duas empresas. Recentemente, as estatais federais, saiu uma lei em 2010, que elas colocam, os empregados das estatais federais, eles elegem um empregado
todo ano, para ele sentar no conselho de administração da empresa e ser membro, conselheiro mesmo, conselho de administração. Como é bom ter um empregado como nós, votando lá e entendendo se a empresa está tomando decisões certas ou erradas para a nossa sobrevivência. Agora, imaginem que nesse conselho de administração vai ser aprovado o novo plano de cargos e salários da empresa. Vocês acham que esse empregado pode votar numa decisão dessa? Não. Conflito de interesse. Conflito de interesse. Então ele tem que se retirar, a lei obriga que ele saia da reunião, não possa sequer participar da discussão e sequer registrar um voto aprovando ou rejeitando aquela matéria. Então, a governança corporativa tem como missão trabalhar conflitos de agência, próximo slide, conflitos de interesse, conflitos de estratégia e operações com partes relacionadas. Administrar esses conflitos. Conflito de agência, que é o mais importante para a governança corporativa, ele diz o seguinte, olha, quem é dono da padaria? Ah, a família que criou aquela padaria. Quem administra a padaria? Vamos supor que a família já era do bisavô e os bisnetos atuais não entendem nada de padaria. Eles contrataram uns gerentes para tomar conta e tocar a padaria inteira. Há um conflito, né? Os interesses entre a família dona da padaria e quem gerencia a padaria são interesses diferentes. A família que é dona, ou seja, o acionista, ele está preocupado com os ganhos a longo prazo, uma perenidade nos ganhos com aquele negócio. O gestor, o administrador pontual daquele negócio, ele tem um mandato, ele tem um prazo de validade, ele vai ficar ali 5 anos, 10 anos, no máximo 20, mas vai embora, vai se aposentar. Ele está preocupado com o quanto essa padaria pode gerar de lucro imediato, enquanto ele está ali. E muitas vezes, a busca por esse lucro imediato, ela acaba destruindo o negócio a longo prazo. Então, o grande conflito de agência está entre os interesses do dono, que é o acionista, versus o dono do administrador, que é o gestor. Aquele cara que está no dia a dia da empresa, o presidente, os seus diretores, etc. Então, esse é o grande ponto de atuação da área de governança corporativa. E que ferramentas a gente tem para cuidar disso? Vamos lá. É uma área de conhecimento que ela é fortemente apoiada em administração, mas ela conversa muito com o direito empresarial, que é direito de constituição de empresa, antigamente chamado de direito comercial, hoje em dia se chama de direito empresarial, a área de finanças e economia. Então, esse universo, esse cruzamento dessas 4 disciplinas chega nas ferramentas que a gente trabalha para fortalecimento de governança corporativa. Governança corporativa é uma área de conhecimento multidisciplinar que permite alinhar o relacionamento entre os donos, acionistas, proprietários, e os administradores, os gestores daquela empresa. Vamos diferenciar, e isso é muito importante que vocês entendam, vamos diferenciar gestão de governança. Não são sinônimos. Gestão é uma pirâmide que todo mundo conhece, que vai da diretoria até o chão de fábrica. Todos os técnicos e analistas que trabalham na empresa, passando pelos gerentes médios, as áreas de negócio, etc. Isso aqui é o mundo da gestão, que tem a necessidade de fazer acontecer. A gestão define a estratégia, exerce a liderança, formaliza o processo e cria os fóruns para a tomada de decisão e monitora os sistemas de controle. Legal. E a governança está onde? A governança está da diretoria para cima. A Assembleia Geral é o órgão colegiado, ou aquela reunião que acontece uma vez a cada mês, a cada 2 meses, uma vez por ano, uma vez a cada 3 meses, que juntam representantes dos donos, ou seja, representantes dos acionistas, e aprovam ou definem estratégias gerais para a empresa. É o desejo do acionista se manifestando num papel, por meio de uma ata. É a ata da Assembleia de Acionistas. Ou de cotistas, numa empresa de capital limitada chamada Assembleia de Cotistas. Ele escolhe conselheiros para administrar, para tomar decisões do dia a dia da empresa, conselheiros que se reúnem uma vez por mês, e escolhem conselheiros para fiscalizar se esses caras estão trabalhando direito. Então, essa escolha de conselheiros é feita direto por indicações dos acionistas. Os acionistas escolhem os fiscalizadores e escolhem os administradores.
Os administradores escolhem, que se reúnem, esses caras se reúnem uma vez por mês, eles escolhem os administradores que vão ficar no dia a dia dentro da empresa, o presidente, o diretor financeiro, o diretor de administração, etc. A diretoria é escolhida pelo conselheiro, pelo conselho de administração como colegiado. Se a atividade desse cara for muito complexa, ele pode criar comitês de apoio para ele. Comitê de sustentabilidade, comitê de auditoria, comitê de riscos, comitê de marketing, comitê de quaisquer tipos. Não há um padrão específico de comitês. E, além desses entes, eu tenho fiscalizadores internos, que são os auditores internos, e fiscalizadores externos, o auditor independente, o auditor externo, como a PricewaterhouseCoopers, como a Deloitte, como a Ernst Young, como a Bolsinhas, como a KPMG, etc., auditores externos, contratados para fiscalizar esse processo. Então, esse mundo aqui desses atores é o mundo da governança corporativa. Não é gestão. Ah, mas a minha empresa não consegue fazer a área administrativa executar uma determinada ordem. É um problema de governança, é um problema de liderança. É um problema de gestão, mas não é um problema de governança. Governança é, se o acionista quiser que aconteça uma coisa e o presidente da empresa não fazer essa coisa acontecer. Isso é um problema de governança. Está clara essa diferença? Seguindo. Definições de governança corporativa. Não vou entrar no mérito, são várias, são distintas. Tem definições da OCDE, de autores do mercado, do próprio Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, outros autores aqui, mas o grande resumo de diversas definições é guardiã de direitos, é um sistema normativo que estabelece regras para aqueles atores que a gente viu naquela pirâmide invertida, é um sistema de relações entre aqueles atores e definição de estrutura de poder. Resumindo, eu estou normatizando como esses atores aqui vão trabalhar, como o desejo do sócio chega para a execução da gestão da empresa. Esse é o resumo da ópera. Seguindo. Observem que os interesses, naquela parte de conflito de agência que a gente falou lá atrás, observem que os interesses de várias partes relacionadas de uma empresa, de vários stakeholders, várias partes interessadas, são diferentes. Proprietários, donos, estão preocupados com dividendos a longo prazo, ganhos de capital, maximização do valor da empresa, máximo retorno. Empregados estão preocupados com salários, participação nos lucros, reconhecimento, oportunidade de desenvolvimento pessoal, etc. Os credores, os bancos que emprestam dinheiro para a empresa, estão preocupados em resultados positivos, em capacidade de liquidação de dívidas contraídas. Clientes e consumidores estão preocupados se aquela empresa pratica preços justos, se tem produtos conformes, confiáveis e seguros. Observem que os interesses de várias partes interessadas de uma empresa são distintos. A governança cabe administrar conflito de interesses diferentes. Como fazer isso? Que ferramentas? Vamos seguir. A governança é pautada por regras que são obrigatórias para a gente seguir, ferramentas para a gente adotar, que são regras definidas pelo mercado. As empresas que praticam o controle de capital para empresas de capital aberto, elas têm que seguir regras da CVM, se ela estiver listada em São Paulo, na Bovespa, da SEC, se ela estiver listada em Nova York, e para qualquer outro tipo de bolsa que ela tenha. O IBGC ele promove disseminação das melhores práticas de governança. Então, quando a gente olha para o mercado, a gente pega insumos do mercado, ou insumos, no nosso caso, Eletrobras, uma empresa estatal do governo, seja pelo departamento das estatais, que está um órgão vinculado ao Ministério do Planejamento, seja por uma comissão interministerial para as participações do governo, que é formada por membros do Ministério da Fazenda, do Planejamento e da Casa Civil. Então a gente recebe ordens do governo ou ordens ou sugestões do mercado para implementar ferramentas de governança corporativa que tentem garantir para a empresa administrar os tais conflitos de interesse, contribuir para a perenidade da empresa, ou seja, observar a maximização do retorno a longo prazo, facilitar o acesso a capital. Pra vocês terem ideia, quando a gente vai pedir empréstimo lá no BNDES, uma das coisas que o BNDES avalia nas empresas é o quão forte está a governança delas. Se a governança estiver bem implementada com ferramentas sólidas e estruturadas, o custo do financiamento é menor.
Se a empresa não tem ferramenta nenhuma de governança corporativa, o custo de capital, a taxa de juros que o BNDES vai cobrar, é bem maior. Então, facilita o acesso ao capital se eu implemento práticas de governança. Melhora o seu desempenho como organização e maximiza o valor da sociedade, porque eu estou olhando para todos os interesses. Eu estou tentando administrar os interesses divergentes de todas as partes. Para isso, o IBGC, ele, dentro dos seus estudos de governança, e também não vou colocar o IBGC como herói sozinho, absoluto, por ter criado tudo. Na verdade, o primeiro código de governança criado foi na Inglaterra, é o Codbury Report. O IBGC e outros institutos de outros países, eles seguem e evoluem a partir desse relatório na Inglaterra. Então, eles estão bem alinhados, trabalhando sempre com práticas e iniciativas de governança que são mundialmente adotadas. Então, eu falo de IBGC aqui, porque é Brasil. Eles definem, os institutos de governança pelo mundo, eles definem que a governança tem que ter 4 princípios básicos: prestação de contas, responsabilidade corporativa, transparência e equidade. Coloco letras aqui. Prestação de contas é se eu estou dando visibilidade, comprometimento e assunção de responsabilidade sobre as decisões tomadas e executadas por qualquer membro da organização. Estou prestando contas corretamente de tudo que a empresa faz. Responsabilidade corporativa é se eu estou zelando pela longevidade e sustentabilidade da companhia, inclusive sobre aspectos socioambientais sobre a operação. Transparência é se tudo aquilo que eu faço e presto contas é feito para o público em geral, dando visibilidade, para que todos saibam o que está acontecendo. E equidade é se há um equilíbrio de forças entre acionistas majoritários e acionistas minoritários. Dentro desse jogo de poder, quem é o controlador da empresa respeita o desejo também de acionistas que não controlam a empresa. É o princípio da equidade. Seguimos isso. Eu falo muito de empresas de capital aberto, que é o caso da Eletrobras, mas eu tenho regras de governança para empresas de outro porte. Eu falo aqui de empresas de capital aberto, que eu tenho que respeitar obrigatoriamente a lei das SAs, que é a 6404, e as regras da CVM, como eu tenho que respeitar os contratos que eu topei assinar, que eu aceitei assinar, quando eu quis ser listado no novo mercado da Bovespa, no índice Dow Jones da Bolsa de Nova York, no índice de sustentabilidade, etc., ou por adoções de práticas espontaneamente, adesão voluntária, de práticas do IBGC ou diretrizes de sustentabilidade do Global Report Initiative, que é o chamado GRI, são mundiais, diretrizes de sustentabilidade mundiais. Então, nesse mundo de sociedade de capital aberto, eu, Eletrobras, olho para essas regras. Porém, empresas de sociedade limitada, pequenas, têm que seguir, por legislação, o Código Civil. Se elas querem abrir no futuro o seu capital e entrar num private equity para o BNDES, elas têm que respeitar tudo aquilo que foi assinado em contrato com o BNDES para futuramente abrir seu capital. E, se elas quiserem, de forma voluntária, adotarem práticas de governança ou práticas de sustentabilidade que são defendidas no mundo inteiro. Então, eu tenho regras para cada tipo de empresa, de coisas que têm que ser seguidas no mundo da governança corporativa. Já há uma evolução que a gente enxerga da governança corporativa no Brasil, ou seja, eu já tenho a figura do presidente do conselho de administração e do presidente da empresa não se confundindo, geralmente agora são profissionais diferentes, antigamente era o mesmo profissional. Já tenho a adoção de conselhos fiscais nas empresas de capital aberto, tenho a aplicação de códigos de ética em várias empresas brasileiras, adoção do gerenciamento de risco corporativo, que é aquilo que a gente viu no primeiro capítulo aqui da palestra, e a existência de auditoria interna já em 55% das empresas de capital aberto no país, enquanto que em 2012 era um percentual de 45%, a evolução da adoção de práticas de auditoria da ordem de 10% das empresas. E o que uma área de governança numa empresa faz? Quais são suas funções básicas? E aí eu estou falando por mim, tá? Espero que outras áreas de governança acabem fazendo a mesma, é isso que a gente é cobrado a fazer. Né? A gente ajusta instrumentos formais de governança, por exemplo, o estatuto social da minha própria empresa, o regimento interno do conselho de administração, ou seja, o dia a dia das reuniões do conselho de administração, da diretoria executiva, avaliação de dirigentes, diretores, de conselheiros, remuneração variável de estímulo à tomada de risco que gere um resultado mais longevo para a empresa. Então, ajuste de instrumentos formais de governança a fim de que aspectos regulatórios e as práticas exigidas pelo mercado sejam atendidos, ou seja, de tal forma que eu respeite ajustar os documentos da empresa, desde que eu respeite tudo isso aqui, atenda todas as exigências feitas.
que eu revise e proponha melhorias a acordos de acionistas ou estatutos em empresas que eu estou comprando, que eu estou criando. Eu vou comprar uma nova empresa, uma participação numa empresa em outro país, eu vou propor um acordo entre os sócios, eu e outros sócios que vão entrar naquela sociedade, para que a minha vontade como acionista se faça prevalecer também, se faça ser ouvida e respeitada dentro daquela nova empresa que eu estou criando. Isso soa sonoro para você, Afonso? Bastante, né? O Afonso trabalha com governança corporativa em Furnas e cuida da criação das empresas de expansão da geração e transmissão de Furnas por meio de SPS. Manter uma comunicação bidirecional com representantes da empresa, do dono, nos conselhos de administração e subsidiárias coligadas. Ora, se eu criei uma empresa, eu e o Afonso, Furnas e Eletrobras, vamos criar uma empresa aqui juntos. A empresa vai ser gerida pelo profissional que está aqui na palestra. Se, para que ele me escute melhor, eu só como dono, ele não vai me ouvir no dia a dia. Nós vamos nomear conselheiros para sentar lá no conselho de administração daquela empresa. E não é só eu nomear e dizer, conselheiro, vote por aquilo, aprove aquilo outro, rejeite aquilo outro. Conselheiro, me conta como é que está a vida da empresa. Está funcionando bem? Os projetos, os cronogramas estão sendo respeitados? Está sendo implementado tudo no tempo hábil? Está economizando? Está gastando à toa? Me conta como é que está acontecendo do lado de lá. Então, além de eu indicar profissionais para sentar nos conselhos de administração ou conselheiros fiscais, eu tenho que estabelecer um contato bidirecional. Eu te dou instruções de como você deve atuar ao ajudar a administração daquela empresa e você me reporta dificuldades que não firam tomadas de decisões estratégicas e confidenciais da empresa, mas o dia a dia de operação da empresa você tem que ter obrigação de me reportar, para que eu possa te ajudar a tomar decisões melhores. Esse é o ponto. E elaborar, assim, eu como sócio, eu Eletrobras como sócio de empresas, a cada assembleia de acionistas, eu, sócio, vou lá e tenho que votar alguma coisa, votar uma alteração do estatuto social, votar pela um aporte de capital, um aumento do capital da empresa com todos os sócios entrando com dinheiro, votar pela venda de parte da empresa para os chineses, eu tenho que votar por algo. Então, elaborar, de alguma maneira, os votos que a minha empresa tem que proferir nas assembleias de acionistas de outras as quais eu tenha ações, participação direta nelas. Então, tudo isso acaba passando, esse mundo acaba passando por uma área típica de governança corporativa. Ela pode até não ter esse nome, mas as áreas nas empresas que acabam realizando esse tipo de tarefa são áreas com funções típicas de governança. Que ferramentas a gente utiliza? E aí eu vou participar do modelo de maturidade. Assim como a gente falou para riscos e controles, modelo de maturidade de governança corporativa parte aqui é uma proposição de um acadêmico de Brasília, da Universidade Católica, isso aqui é uma tese de mestrado dele, Pedro Bramon, em que ele defende um modelo de maturidade do iniciado até o completo, sobre adoção de ferramentas de governança corporativa nas empresas. Ele respeita os quatro princípios básicos que vocês viram lá do IBGC, transparência, equidade, prestação de contas e responsabilidade corporativa. E ele diz o seguinte, olha, das dezenas de práticas de ferramentas de governança corporativa que o IBGC defende, quais delas estão associadas e são relevantes, estão associadas ao princípio básico da prestação de contas. O IBGC defende lá várias ações, mas o Pedro Bramon escolheu 17 que são representativas do princípio de prestação de contas. Quais das dezenas de ferramentas e práticas que o IBGC promove para a responsabilidade corporativa, o Pedro selecionou para compor o conjunto de ferramentas mínimas para cumprir com o pilar de responsabilidade corporativa? Quais de transparência, 10 práticas, e quais de equidade, o total de 11 práticas. Se eu somar todas elas, o Pedro propõe que, se uma empresa adotar 50 práticas de governança corporativa, espalhada nos 4 princípios básicos do IBGC, ele vai estar com a governança corporativa completa, absolutamente madura. E, mais uma vez, como vocês viram em riscos e controles, isso não se faz da noite para o dia. Isso tem um amadurecimento até chegar lá. Então, ele diz, olha, se eu estiver no nível inicial, no nível 1, se eu adotar 3 práticas, não é 3 quaisquer, 3 determinadas, que a gente vai ver nos outros slides, eu vou chegar naquele nível. Se eu, além dessas 3, cumprir mais 8, eu já pulo para o nível 2. Se eu, além dessas 11, cumprir mais 15, chegar a 26, eu chego nesse nível aqui.
Se eu, além dessas 26 mais 13, pular para 39, chego aqui, 39 mais 11, cheguei nessas 50. É interessante a forma como ele propõe a adoção gradativa de ferramentas de governança corporativa. Tá, e quais são essas ferramentas e quais são essas 3 aqui do nível iniciado, quais são essas 8 do expandido, essas 15 do institucionalizado, etc. Ele classifica. Olha, ele primeiro classifica as práticas por princípio, depois ele classifica as práticas por cada um daqueles níveis. Prestação de contas. A companhia possui um conselho de administração? O conselho fiscal da companhia, ele é permanente, ele existe, é permanente? Acordos de acionistas são arquivados na companhia, eles não restringem os direitos de competências do conselho de administração, do conselho fiscal e da diretoria executiva? O conselho de administração promove sessões executivas sem a participação do presidente da empresa, para poder, inclusive, falar mal do presidente se couber? Porque o conselho de administração está acima do presidente. Então, eu tenho que ter uma reunião, pelo menos uma por ano, sem o presidente, para poder criticar alguma coisa que o presidente tenha feito de errado. Porque se o cara estiver aí do meu lado, eu vou ficar na saia justa para falar ou não mal dele. Então, existe um profissional ou uma área dedicada ao tema de governança corporativa naquela empresa? Então, por aí ele coloca práticas que devam ser adotadas gradativamente. Todas elas para prestação de contas, todas as de responsabilidade corporativa, de transparência e de equidade. E coloca quais são aquelas, o que é o geral do nível 1, do nível 2, do nível 3, do nível 4, do nível 5, como que uma empresa, de forma... Que maturidade é essa que a empresa conquistou ao sair de um nível para outro de governança corporativa? E quais são as tais 3 práticas que eu preciso para o nível 1? Quais são as 8 práticas que eu preciso para chegar no nível 2? Não lembro mais, as 13, sei lá, 15 para chegar no nível 3 e etc. Ele propõe, não vou entrar aqui no detalhe de uma de outra, a apresentação, se vocês fornecerem um e-mail de vocês, toparem responder uma avaliação depois de como foi a palestra, vocês vão ganhar inteiramente grátis uma cópia da apresentação em PDF. Olha que promoção. Vocês vão ter acesso a esse conjunto que o Pedro propõe na tese de mestrado. Eu fiz uma experimentação lá na minha empresa para saber se isso aqui é aplicável e cheguei a excelentes resultados de aplicabilidade e de resultado, tendo a noção do que é o limite para uma empresa estatal de sociedade mista, em que tenho listagem em bolsa de valores com sócio privado e o governo federal como acionista controlador, tendo consciência de até onde vai o limite dessa tal equidade entre interesses do minoritário e do majoritário, tendo consciência disso, mas a percepção é de que a metodologia para se analisar o nível de maturidade e a construção gradativa de quais práticas eu tenho que implementar para ir evoluindo nessa régua de maturidade, nesse modelo de maturidade, foi bem interessante. Tá? E um gráfico resumo da tese dele, da tese do Pedro, é mais ou menos o seguinte, olha, observem como os tais princípios têm uma relação de maturidade de tal forma, no nível 1, que eu tenho que aplicar, eu tenho que colocar na minha empresa em funcionamento 3 práticas, 2 delas estão associadas à prestação de contas, que o que toda empresa tem que fazer é prestar contas corretamente, e uma está associada à responsabilidade corporativa, tomar decisões corretas. Observe que, se eu pular para o nível 2, eu estou crescendo de 2 para 6 as ações de prestação de contas, estou pulando de 1 para 3 nas ações de responsabilidade corporativa e estou introduzindo 2 ações de transparência. E observem que o último princípio básico a, de fato, atingir um grau de maturidade é o princípio da equidade entre os interesses dos sócios majoritários e minoritários. Então, à medida que eu vou evoluindo no nível de maturidade, eu vou trazendo e fortalecendo outros princípios que no começo, nos primeiros passos, né, do engatear, do bebê, são desconsiderados ou não são priorizados. E só são percebidos quando eu evoluo na maturidade da compreensão do tema. Essa é a lógica. Eu acho que com esse slide a gente fecha governança. Aí a gente vai juntar agora governança, risco e controles, entender de que forma um outro tema que é muito próximo à administração, que pode ser realizado por administradores de empresas, é de que forma a auditoria interna pode ajudar no desenvolvimento de governança, risco e controles em cada empresa. Faltam poucos slides, estamos quase acabando. Já falamos da abordagem de auditoria interna tradicional e atual, não vou entrar nesse mérito agora, é só para reforçar
que o que eu preciso é sair de uma abordagem antiga e ir para aquela abordagem nova que eu defendi com vocês. O que faz uma área de auditoria interna numa empresa? Quais são as principais funções? Ela deve elaborar o seu planejamento de trabalho, planejamento anual de auditoria interna, com base nos riscos da organização. Ora, não vou fazer um trabalho de auditoria para uma coisa que não é nenhum risco que foi mapeado da empresa, que não representa nada, nem de impacto, nem de vulnerabilidade. Os riscos, aí eu pontilhei isso aqui, porque não é uma atividade exata da auditoria, mas a auditoria deve levar em consideração isso daqui, é que os riscos considerados, eles devem ser derivados lá do objetivo estratégico da empresa. Então, eu só vou realizar trabalhos de teste para riscos que têm a ver com o objetivo estratégico da empresa. Mas isso não foi ela que fez. Estou só relembrando que eu estou priorizando algo que, de fato, é foco na empresa. Ainda pontilhado, que não é uma atividade direta da auditoria, mas que vai ser utilizada por ela aqui, eu vou relembrar que riscos eles devem ser identificados como altos, médios ou baixos. Lembra da priorização da matriz de risco a partir do apetite ao risco da auto-organização? Então, vou priorizar alto, médio ou baixo. E vou mitigar os riscos mais altos ou médios por meio de controles internos. Olha, a gente já viu isso. Nos últimos slides, a gente já discutiu bastante isso. Então, volta à auditoria e dizer o seguinte, bom, eu elaboro planejamento de trabalhos com base nos riscos da organização e riscos são mitigados por meio de controles. Então, os controles internos relacionados aos riscos, eles vão ser classificados como, que são classificados como os altos. Eu tenho um risco que é um risco de, vamos supor um risco aqui de, risco de comercialização de energia, supondo que ele está muito alto pelos meus contratos, melhor, pelo meu faturamento, risco de faturamento. No caso de energia elétrica, a gente tem tanto faturamento de contratos de curto prazo e longo prazo para energia gerada e vendida, como os contratos de transmissão de energia tem uma receita variável que pode ser glosada pelo órgão que mede se eu tive interrupção no fornecimento de energia, etc. Então, eu tenho que acompanhar o meu faturamento. Se eu entendo que esse risco é um risco alto de faturamento, todos aqueles controles que estão associados a esse risco, a esse processo, eles devem ser testados anualmente. Se for um risco médio ou baixo, eu não preciso testar controles internos daquele risco todo ano. Posso testar uma vez a cada 2 anos, uma vez a cada 3 anos, já é suficiente. Também, mais do que 3 anos, é exagero. No máximo, até 3 anos. Então, os riscos, os controles são testados, às vezes, uma vez a cada ano, uma vez a cada 2 anos, ou uma vez a cada 3 anos, a depender do tipo do risco, se é alto, médio ou baixo. E o resultado da verificação que um auditor interno faz, ele deve nortear a gestão de riscos corporativos na adoção de medidas e planos para sua prevenção e minimização. É o auditor que diz para as áreas de negócio, olha, você, folha de pagamento, errou alguma coisa, tem um ponto aqui de auditoria e você vai ter que estabelecer comigo um plano de ação para resolver o problema. Te vira, me diz qual é o plano de ação. E eu vou verificar no ano que vem se você está fazendo correto agora ou não. Então, é a auditoria interna que ajuda a empresa a identificar os pontos, as oportunidades de melhoria e que o gestor tenha que identificar um plano de ação para resolver aquele problema e sanar aquilo que foi identificado. De uma forma muito geral, tá, Rosângela? A auditoria faz muito mais do que isso. Mas vamos lá. Só que na hora que uma empresa já tem uma área de auditoria, uma área de fiscalização desse tipo, ela parte para a implementação de ferramentas de governança, risco e controles internos, a auditoria acaba sendo profissional que é lembrado, esse cara sabe fazer tudo isso. Deixa eu chamar aqui a Rosângela para ajudar a implementar a área de riscos na empresa, a área de governança, a área de controles, etc. Muito bem, a auditoria pode sim auxiliar na criação e lá naquele nível de maturidade para os 3 temas, por meio de dando garantias dos processos de gerenciamento de riscos, que os riscos são corretamente estimados, baseado no planejamento estratégico, ela faz um trabalho e verifica se está correto a identificação dos riscos, ela pode avaliar se os processos de gerenciamento de riscos estão sendo executados corretamente na empresa, ela pode avaliar o processo de reporte, né, de relatórios dos principais riscos, se a área responsável está fazendo corretamente, pode revisar o gerenciamento dos principais riscos, etc. Mas a auditoria não pode assumir certas ações para promover o fortalecimento disso. Ela jamais poderia estabelecer qual é o apetite ao risco da empresa, isso não é uma tarefa da auditoria, isso é uma tarefa do presidente, do diretor, do conselho de administração, etc. Não é da auditoria.
ela não pode impor, dizer como que a área de gerenciamento de risco deve deve executar o seu processo, ela não pode tomar decisões sobre quais respostas aos riscos, quais planos de ação devem ser estabelecidos com o gestor do negócio, ela não pode responsabilizar-se, ela executar o gerenciamento de riscos, etc. Ela não pode fazer uma série de ações. E, caso ela ajude com outras ações, ela deve declarar por meio de documentos, resoluções de diretoria, políticas publicadas na intranet da empresa, ela deve fazer salvaguardas para dizer, olha, eu fiz esse ano, eu ajudei a fazer tal coisa de riscos, ou de controles, ou de governança esse ano. Então, ano que vem, vocês vão saber que eu não vou testar aquilo porque eu ajudei a fazer. Quando eu já não estiver mais ajudando aquela área, aí eu vou ter respeitado uma quarentena de distância de um ano ali deles, quarentena seria 40 dias, mas a gente chama quarentena assim mesmo. Respeitei um ano de distância, e só no outro ano que eu vou começar a fazer testes independentes para saber se essas áreas aqui estão trabalhando corretamente. Então, tem salvaguardas que a auditoria pode declarar para permitir o auxílio em determinadas atividades. Então, é uma tarefa que a auditoria é uma área importantíssima da empresa por conhecer todos os processos operacionais e permite implementar ferramentas que são tão conhecidas para elas, como aqueles pilares do COSO, dos pilares financeiros, de conformidade, de operacional, de estratégico, etc. As ferramentas da própria metodologia do IPPF, entendendo como a auditoria deve seguir. Enfim, ela tem um conjunto técnico muito importante para ajudar nisso. Só que ela não consegue fazer isso sozinha. Então, qual é a dica para auditores? Conhecendo quais são as ferramentas de gerenciamento de riscos, as de controles internos e as de governança corporativa, tudo que a gente, de alguma forma, resumindo do que a gente viu dos 3 processos, ora, auditoria, elabora teu planejamento de trabalho com base nos riscos da organização. Não faça aleatoriamente, faça com foco, vinculado ao trabalho do mapeamento dos riscos da empresa. Se os riscos forem altos, faça trabalho de auditoria todo ano naquele risco, para garantir que aquele risco está bem controlado. Com relação a controles internos, auditoria, cada teste que você fizer nos controles internos da empresa, avisa para o pessoal de riscos para eles ajustarem naquele mapa de risco, onde se encontra agora o risco 1, o risco 2, o risco 3, para dizer se ele está mais mitigado ou menos, se ele está mais vulnerável ou menos vulnerável. Ajuda, dá essa informação para o pessoal de risco atualizar isso para a alta administração, para o presidente da empresa. Com relação à governança corporativa, vai naquelas obrigações da lei, se for empresa de capital aberto, da 6404, dos mercados novo mercado de Bovespa, Dow Jones, se for Nova York, etc. E vai atrás das práticas que, por adesão de contratos, a empresa se comprometeu a fazer e faz um teste, vê se a empresa está cumprindo com tudo aquilo que ela disse que fazia para o mercado. Se você apontar que a empresa ainda não está não está adotando tal ferramenta de governança, tal prática de governança ou outra, você está contribuindo para que a empresa, por causa de um ponto de auditoria que você escreveu, venha adotar imediatamente, no próximo ano, aquela prática e se fortalecer e apresentar melhores resultados de conformidade. São trabalhos de auditoria interna que permitem que a empresa vá avançando na sua régua de maturidade de cada um daqueles 3 itens, do G, do R e do C, naqueles 5 níveis do modelo de maturidade de cada um deles, por meio de problemas encontrados e oportunidades de melhoria. É o trabalho da auditoria que permite isso. E ferramentas que auditores conhecem muito bem. Tá? Isso não se faz também da noite para o dia, dá um trabalho para os auditores de forma tremenda, mas se a gente tiver a adoção, buscas de ferramentas na nossa empresa, de uma maneira mais integrada, sistematizada, esse trabalho fica sendo menos dolorido e menos caro. De que maneira? Planejamento de auditoria baseado na matriz de riscos e no mapa, realização de auditorias contínuas por meio de ferramentas de TI, ter mapeamento dos processos, seja em papel, seja por meio de ferramentas de TI chamada BPM, que é Business Process Management. Utilização de descritivo dos processos organizacionais, ter narrativas ou fluxogramas, mostrando para todos os envolvidos como é que o processo de folha de pagamento, de tesouraria, de contas a pagar e receber, funciona, do fechamento contábil, funciona dentro da empresa. Os pontos de auditoria, eles devem alimentar a vulnerabilidade dos riscos, ou seja, encontrei gaps, encontrei fraquezas, a vulnerabilidade está mais exposta. Se eu corrigir com plano de ação, deve estar menos exposta e deve estar atualizado no mapa de riscos.
e utilizar para compor a sua carteira de controles internos não o conceito de testes substantivos em todas as transações contábeis, e sim o conceito de materialidade. Aquele exemplo que eu dei para vocês de como enxugar uma carteira de controles da ordem de 5.000 para 800, baseado na adoção de quais são as subsidiárias do teu grupo de empresas que são prioritárias naquele ano, uma abordagem por meio de controles de entidade, controles de processos, e quais são os controles chaves para cada negócio. Essa é a grande ajuda que a auditoria interna pode dar para os processos de GRC. Com isso, a gente finaliza a apresentação. Obrigado.